Aviso: este conteúdo contém cenas de violência física e referência a abuso sexual coercitivo. Recomendado para maiores de 18 anos. No quarto do casarão, na madrugada, algo aconteceu que mudou o destino de todos na fazenda Santa Cruz. A casa branca, voltada para o vale, parecia dormir, mas suas paredes guardavam um rumor antigo. Passos que não queriam ser ouvidos, segredos costurados entre rendas e correntes. Aquela noite de tempestade deixou impressões. Cheiro de terra molhada, cera derretida escorrendo pela madeira e um silêncio pesado quando o trovão passava. Foi ali, sob as tábuas que rangiam há gerações, que a vida de alguns se partiu como vidro. O casarão estava no alto do terreno, acima dos currais e dos canaviais que desciam em degraus até o rio. Dobras de tecido e retratos antigos davam aparência de ordem. A sala de visitas exibia móveis importados, estofados que brilhavam ao sol. Um espelho grande onde se via o rosto de Dona Carlota Vieira mais jovem e sempre certo de sua pose. Mas por dentro, Carlota era um corpo que repelia o próprio espelho. Tinha 28 anos e vestia seda e obrigação. Casada ao coronel Eusébio Mendes, herdara o título de sinhá como quem recebe um lugar no palco sem roteiro. Ninguém lhe dera o afeto que prometiam as estampas dos panos. Ninguém lhe ensinara o que era ser amada sem preço. O coronel Eusébio era personagem de outra ordem. Os 53 anos gravados no rosto, mão dura, o gosto pela disciplina que transformava a gente em estatística. Era dono de tudo: terra, gado, homens e mulheres, marcados pelo ferro do trabalho. Sua presença era uma ordem que se impunha no orvalho, na refeição, no chicote que cortava o ar nas tardes de punho e medo. A fazenda obedecia a uma lógica clara: propriedade e controle. A sinhá, no entanto, aprendia com isso uma lição mais dolorosa. A riqueza pode isolar, ela podia comandar, mas não podia preencher o vazio que tinha nas veias. Ao pé dessa casa grande viviam outras vidas, repletas de luz e de resistência. Dandara chegara a Santa Cruz há poucos meses. Tinha 22 anos, pele como terra quente, mãos hábeis, olhos que guardavam uma memória que não se deixava afogar. Dandara trazia na voz canções herdadas do outro lado do mar. Cantava baixinho enquanto lavava panelas, costurava ou penteava quem precisava de calma. Ao lado dela estava Maço, um homem alto, corpo moldado por trabalho e cuidado. Tinha a calma de quem segura alguma tristeza com afeto e não com palavras. Entre eles havia um modo de se olhar que era resistência pura. Quem se sustenta em meio ao aprisionamento aprende a inventar pequenas liberdades. Seus gestos, um pedaço de mandioca deixado sob a rede, um colchão ajeitado na chuva, eram assinaturas cotidianas de cumplicidade. Félix Mina, mulher idosa que conhecia as fazendas vizinhas como quem recita uma genealogia, se dispunha como porto. Era parteira, contadora de histórias, e mantinha um catálogo de nomes e doenças que só quem vive a longa jornada dos campos aprende a ter. Ela via as coisas que os outros negavam: marcas antigas, dores que não aparecem em listas e também desejos. Felismina percebia a dignidade em Dandara e Maaço. Também percebeu a solidão em Carlota antes que qualquer palavra fosse dita. A rotina de Santa Cruz tinha trilhas sonoras: o canto distante dos trabalhadores ao romper do dia, o barulho das rodas que traziam sacas de café, o ranger da porta da senzala quando a noite chegava. Por trás dessas rotas havia áreas proibidas, inclusive o quarto da sinhá, que era santuário e cela ao mesmo tempo. Lá dentro havia lençóis finos, cortinas que abafavam o vento e um espelho que multiplicava um rosto que não sabia como pedir carinho. A sinhá, acostumada a ser vista, descobrira que seu maior medo era a invisibilidade afetiva, ter tudo e ainda não ter quem escutasse. Foi numa noite em que a chuva veio intensa, como se o céu quisesse lavar memórias, que o destino redesenhou as casas. A tempestade começou cedo, puxando vento entre as árvores e empurrando sombras pelo quintal. O barulho da chuva contra o telhado abafou as vozes. O casarão ficou mais íntimo, mas também mais exposto a segredos que a escuridão protege.
Dandara e Maasu tinham procurado abrigo no depósito distraído da casa, um lugar entre a cozinha e a despensa, cheio de palhas e potes, onde costumavam se esconder das vistas do mundo. Lá, cercados por sacas de farinha e sacos de café, encontraram um silêncio que lhes pertencia e, naquela noite, um abraço que era defesa contra o frio. Carlota os viu sem querer, porque a insônia cortava como navalha, e porque a casa, nesses casos, oferece caminhos que não foram pensados. Ela passava pelo corredor com uma vela, procurando algo que nem ela mesma poderia nomear. Talvez um consolo que não vinha do marido. Talvez apenas um rosto humano que a tratasse sem ordens. As portas do depósito estavam entreabertas, e ao empurrá-las, ela encontrou a cena que mudaria o rumo de todos. 2 corpos colados, mãos que se procuravam, uma canção baixa de Dandara que parecia pregar a noite no tempo. Não era cena de luxúria, era um recanto de ternura no lugar mais improvável. A Sinhá, que havia aprendido a ordenar, soube então o que queria. Não mando, ela pensou, apenas quero ser vista. Ver a imagem foi como receber um golpe antigo. A aproximação dela não foi de choque, e sim de uma sede calma. Em vez de dar ordens como a sociedade lhe ensinara, Carlota fez algo inesperado. Falou em voz tênue. Não mandou que se afastassem, não chamou capatazes. Pediu quase como se pedisse perdão. Queria participar daquela intimidade. Era um pedido que vinha carregado de uma violência sutil, porque quem pede sabe que, ao receber, o outro não tinha verdadeira liberdade de negar. Houve um instante em que os 3 se entenderam não pelo mesmo desejo, mas pela mesma matemática de sobrevivência. Dandara olhou o rosto dela. Os olhos da Sinhá estavam úmidos. Maasu, sempre cauteloso, mediu o impacto. Havia riscos. Recusar era arriscar represálias. Aceitar significava um nó moral que nenhum deles poderia desfazer facilmente. Ainda assim, a rejeição explícita podia ser mais violenta do que o consentimento forçado. Em situações assim, as escolhas são comprimidas entre medo e necessidade. Dandara, com a voz sempre baixa, falou uma canção em sua língua ancestral, sílabas que arrastavam o sal da distância. Depois, traduziu o sentido numa frase pequena. Canta-se para que a dor não dure sozinha. Aquela primeira noite no quarto do casarão não foi um ato de luxúria. Foi antes uma busca de calor humano, onde a Sinhá esperava apenas o cumprimento de seu papel social. Não havia beleza fácil ali. Havia uma mistura de compaixão, medo e egoísmo. Carlota procurava um remédio para uma ferida que o ouro não conseguia cobrir. Dandara e Maasu procuravam manter uma forma de humanidade enquanto tentavam não perder o que lhes restava. Feliz Mina, testemunha em um outro recanto da casa, mais tarde diria que as paredes do quarto ouviram um choro que não era só de prazer nem só de dor. Era um coro. Ela soube, e não falou. Havia já um pacto invisível. Quem cuida, às vezes, cala para proteger. A sequência de noites que se seguiu foi marcada por um tenso ritual de improviso. As ausências do coronel, viagens para negócios, dias em que se embriagava de poder e saía, abriram brechas. No silêncio que vinha depois da ceia e dos empregados contarem as horas no gado, Carlota descia as escadas com uma vela embutida na mão e tocava a delicada campainha que dava ao 3º quarto. Lá, entre o aroma de café que perdurava nas tábuas e o cheiro da cera, as conversas eram feitas por olhares longos e por canções que Dandara sussurrava. Havia um rito. Ela entregava lenços, histórias de livros que jamais lera, pedaços de bolo que escondia de pés que poderiam não perdoar. E, em troca, recebia o que nunca havia recebido, relatos de um passado que não tinha colonizado com riqueza, a lembrança de uma língua que chegava de longe, um toque que dizia, tu existes. Dandara contava sobre a travessia. Não eram relatos completos, eram recortes para não afundar na dor. Falava de rios longos, de noites sem nome, de uma avó que entoava frases curtas e remota memórias de céu africano. Maasu rememorava um pai que lhe ensinara a nadar no rio e a levantar a cabeça quando o mundo puxasse para baixo. Essas memórias serviam como peças de resistência,
ofertas que alimentavam a Sinhá com algo que ela não poderia comprar. E ela, por sua parte, foi se abrindo em fragmentos íntimos, lembranças de uma infância em que havia sido cortejada por promessas, um pai que preferiu riquezas a afeto, uma mãe morta cedo e enterrada em silêncio. Havia nessas conversas uma tentativa mútua de cura, ainda que desprovida de igualdade. O poder, claro, permanecia em cada gesto. A Sinhá tinha recursos que tornavam qualquer recusa difícil de sustentar. Um olhar severo, uma ordem, a possibilidade de expulsar. Dandara e Maasu viviam sob o risco de ser levados. O consentimento ali era um campo de prática complicado. As noites no quarto passaram a ser uma cama de contradições, lugar de ternura e de humilhação, de afeto e de obrigação. E já naquele tempo, entre as cortinas abafadas, germinou uma consequência que se tornaria impossível de calar. A gestação de Dandara. Não aconteceu de imediato. No começo eram sinais sutis, náuseas que Dandara tentava disfarçar, roupas que pareciam apertar, um sono incontido. Ela atribuiu ao cansaço do trabalho, à qualidade da alimentação, ao estresse. Maasu percebeu e sorriu com um medo que não podia exprimir. Felismina, com olhos de quem lera corpos, foi a primeira a apenas observar com cuidado. A velha parteira sabia ler as linhas das pessoas como quem lê um mapa. Uma noite, enquanto Dandara costurava na cozinha, Felismina tocou seu ventre com a leveza de quem toca o futuro e não disse nada. A palavra ainda não existia entre eles, mas o rumor começou a se espraiar nos cantos como pólvora silenciosa. Os encontros se repetiram, ora com mais cuidado, ora com pressa. O medo sempre rondava. Havia momentos de ternura autêntica, em que Dandara ria de uma piada de Carlota. Havia também instantes de silêncio cortante, quando o marido da Sinhá chegava por uma visita inesperada e a alma da casa se contraía. Em alguns desses encontros, Maasu alinhava uma proteção que ia além do físico, alertava Dandara, pedira que diminuísse as visitas, que ficasse de olho nas palavras. Eles sabiam que a verdade, quando exposta, vira espetáculo. E no pátio do casarão, espetáculo significava punição. Carlota, por sua vez, vivia um conflito que não cabia em palavras simples. Ela se sentia vista finalmente, mas a visão vinha carregada de uma culpa indescritível. Seu desejo por ser incluída na intimidade de outro corpo era, em parte, uma recusa de seu papel. Ao mesmo tempo, havia também uma ambição íntima, de ter um tipo de intimidade que não estava à venda entre os seus iguais. Em noites em que a chuva barria os passos, ela contava a si mesma pequenas histórias para justificar o contato. Não mandei, pedi, não abusei, busquei consolo. Mas a verdade era mais dura. Carlota reconhecia, em momentos de lucidez, que o pedido dela atuava no mesmo lugar do poder que tanto prejudicava outros. Os boatos começaram a andar, como sempre fazem nas fazendas tamanho da Santa Cruz. Primeiro como rumor de cozinhas, depois como meio sussurro entre trabalhadores. Uma luva encontrada, uma toalha com cheiro diferente, vultos à noite, tudo alimentava as imaginações. Ainda assim havia um respeito tenso que mantinha a história fechada em poucos círculos. Ninguém queria o barulho do escândalo. Ninguém queria ser o instrumento do coronel para mostrar poder. A violência institucional sabia transformar curiosidade em instrumento de punição, e por isso havia prudência. Mas o corpo de Dandara não esperou a prudência. Começou a dar sinais mais claros. O cansaço se intensificou, a cintura encolheu e as sombras sob os olhos mudaram de cor. Maasu, que sempre medira cada passo, sentiu a terra tremendo sob seus pés. Em silêncio, açoitou a própria vontade de falar em voz alta. Felismina, diante daqueles sinais, fez o que seu ofício exigia. Aproximou-se com perguntas cuidadosas, tocou com a autoridade das que viram muitos nascimentos e disse o óbvio que não queriam aceitar. Mulher, murmurou, o corpo não mente. As palavras caíram como pedra no lago, a superfície se ondulou e a notícia se moveu. Quando Carlota soube, foi mais por intuição do que por prova.
Uma saia que não cabia mais em Dandara, um medo no olhar que a Sinhá conhecia bem. A notícia lhe deu algo que ela julgava querer e, ao mesmo tempo, acendeu um pânico ardente. Se o coronel descobrisse, o escândalo poderia incendiar a casa. Ele o faria com crueldade pública, transformaria qualquer intimidade em espetáculo de poder. Carlota sentiu o peso do risco em seu próprio peito. A possibilidade de perder aquilo que a mantinha viva, mesmo que fosse um afeto obtido de modo injusto, e, ao mesmo tempo, a certeza de que a exposição poderia destruir duas vidas. Naquela madrugada em que a chuva finalmente cessou, a casa ficou com um ar de espera. Era uma quietude que não era paz e que pressionava cada respiração. Dandara observava as manchas no prato que não saíam com facilidade, e Maasu caminhava na beira da sala com a rigidez de quem prepara a defesa. A Sinhá deambula entre as cortinas, sentindo a presença de algo que a ultrapassava e a atemorava. A possibilidade de um filho, um corpo que aproximaria para sempre suas vidas, manifestava agora uma pergunta cruel. O mundo aceitaria o que nascera entre hierarquias? As próximas horas seriam de decisões pequenas e pesadas. Felizmina passou a noite inteira acordada, como se a sua experiência pudesse, de algum modo, segurar a maré. Na cozinha, as mulheres cochichavam baixo e tentavam achar remédio para um futuro que vinha com o peso da punição. Do lado de fora, no galpão onde os animais rangiam na chuva recente, havia homens que cuidavam do gado e não sabiam do rumor que crescia. Lá dentro, entre rendas e madeiras, a vida começava a tomar forma em segredo. A criança que crescia no ventre de Dandara não era ainda nome, não tinha rostos de memória, mas já carregava em si o que a casa da Sinhá poderia oferecer e o que podia destruir. Aquele quarto, que antes fora apenas um cômodo bem arrumado, tornara-se agora um palco onde a dignidade e a opressão se cruzavam de modos irreversíveis. O que havia ocorrido ali na madrugada fora o início de um fio que, puxado, desfiaria muitos tapetes. O silêncio que antes protegia passou a ser também ameaça. O lugar onde um refúgio se havia estabelecido agora pulsava com a possibilidade de ruína. E no centro, 3 pessoas carregavam as suas contradições. Carlota, cuja sede de ser vista a levara a um gesto que mudaria corações e julgamentos. Dandara, cuja vontade de sobreviver atravessava a dignidade. E Maasu, que tentava conciliar amor e proteção num cenário onde cada escolha tinha preço. Na luz fraca que restava da madrugada, Felizmina ajeitou um pano sobre a mesa e olhou para Dandara com a serenidade de quem se prepara para medir o futuro. Temos que pensar, disse, mais para si do que para qualquer outro. As palavras pairaram como aviso. Ninguém ainda gritara, ninguém chamara o coronel, mas o vento que vinha do vale parecia levar algo que não se podia mais esconder. E assim, naquele momento em que o mundo ainda estava um pouco adormecido, o quarto do casarão tornou-se mais do que parede e cama. Era a caixa onde um segredo, e a bomba que o segredo representa, estava cuidadosamente guardado. Se essa história tocar você, fica comigo até o fim. Mas a manhã se fez inteira na fazenda. A casa grande continuou a pulsar com uma inquietação difícil de nomear. Felizmina, que sabia ler o corpo como quem lê a terra antes da chuva, tomou para si a tarefa de construir pequenas defesas, remédios de ervas que disfarçavam náuseas, roupas mais largas que poderiam esconder um ventre, roteiros de palavras para que Dandara soubesse o que dizer caso alguém perguntasse demais. Tudo era aprendizado de prudência. A parteira moveu-se como quem costura uma peça frágil. Cada ponto que dava era também um pedido silencioso aos deuses e às manhas do mundo. Carlota, por sua vez, parecia encolhida dentro de sua própria casa. O rosto perfeito do espelho trazia agora manchas de culpa. As roupas finas não aqueciam um coração que aprendera a exigir afeto por vias tortas. Ela começou a tomar precauções que lembravam, em tom invertido, os movimentos de quem esconde um objeto de valor. Pedaços de açúcar que sumiam da despensa, cartas que rasgava e guardava noutras mangas, visitas fingidas a parentes distantes para justificar noites em que não subia ao quarto conjugal. Seu desejo de ser vista transformou-se em medo, e o medo, como sempre,
é o terreno fértil da violência. Os boatos, porém, não morrem por vontade própria. Crescem como raízes que rompem pisos. Um escravo que escutou um nome errado, Sinhá, com um som de reprovação, chegou a cochichar com outro perto do terreiro. Um homem bêbado no engenho vizinho repetiu no fim de uma roda a história de uma senhora que visitava o quarto onde dormiam os que não tinham direitos. Um fio de conversa, no arco de um domingo, alcançou o olhar atento do coronel Eusébio. Ele não era homem de muitas palavras, mas sabia ouvir o silêncio como uma afronta. A suspeita para alguém feito dele era veneno que se devia neutralizar na frente de todos. A descoberta que galvanizaria a fazenda não foi um relâmpago súbito, foi um acúmulo de pequenas provas e de um orgulho ferido. Uma toalha com perfume não dele, encontrada pendurada onde não devia. Uma faca da cozinha sem seu lugar. Manchas no chão que poderiam ser de vinho ou de leite. Ocasiões em que a Sinhá subia escadas sem velas, retornando com livros na manga. Tudo isso convergiu até uma noite em que o coronel voltou mais cedo de uma viagem. Talvez um cálculo do destino, talvez a intuição de um homem que não aceitava traços de desordem naquilo que considerava ordem absoluta. Quando entrou na casa, o ar pareceu-lhe dizer que havia um segredo. Ele andou com a paciência de quem possui um instrumento afiado. Não houve gritos no começo. Perguntas, sim. Onde esteve? Por que as janelas estavam fechadas? Carlota tentou sorrir com os cantos dos lábios. Tentou alegar insônia, visitas que não foram. Mas o olhar do coronel rasgava pequenas mentiras, como quem rasga tecido fino. Sua pressa foi se transformando em fúria, e a fúria do coronel era espetáculo. O que se seguiu aconteceu com a violência do que se acredita ser necessário. Ele exigiu provas, e as provas foram arrancadas de quem podia ser menos culpado e menos protegido. Dandara foi acusada e trazida perante a casa inteira. A mulher que cantava canções ao lavar as panelas foi posta sob os olhos de todos. Havia uma necessidade de mostrar poder em público, transformar intimidade em espetáculo de autoridade. Massu, quando se ofereceu para intervir, foi contido por mãos que sabiam como quebrar qualquer impulso de defesa. A dinâmica do poder, no pátio da fazenda, é simples e brutal. Quem manda reduz o outro a objeto sempre que convém. A punição foi uma tentativa de lição. No pátio, diante do terreiro e das sombras que se alongavam aos pés da casa, o coronel ordenou que se procedesse à flagelação. As mãos que aplicaram o açoite sabiam tanto do medo quanto do peso do dia. Não diremos exatamente o número dos golpes, não é o detalhe mecânico que importa, mas o que a cena provocou. Humilhação pública, a dilaceração de uma família que existira em pequenos gestos, o anúncio de que, ali, a dignidade tinha preço. Padre Estevão, figura que às vezes aparava excessos com palavras, tentou intervir. Chegou com passos medidos, com palavras que procuravam amenizar, sem, porém, desafiar frontalmente o senhor da casa. Pediu que a igreja não fosse instrumento de abuso e falou ao coronel sobre misericórdia. O coronel ouviu e ouviu maldade. Aceitou que a igreja o visse corregedor, mas não que ela lhe tirasse o espetáculo de sua autoridade. O padre conseguiu pelo menos que a punição não se transformasse em morte pública. Foi pouco, mas foi alguma contenção. Depois da flagelação, veio a humilhação prolongada. Exposição da acusação, um show de ordem para que todos vissem como se preservava a honra. Em seguida, a decisão de vender. No pensamento do coronel havia uma lógica cruel. Afastar o problema era preservar o nome. Vender Dandara e Massu para outras fazendas era para ele o mesmo que limpar uma mancha. Vender era também afirmar que nada ali escaparia ao seu domínio. Carlota poderia, talvez, ter imposto uma outra solução, uma fuga, uma barganha, uma confissão, mas a casa era feita de papéis e de medo, e o papel mais resistente naquela hora foi o que dizia propriedade. A venda foi rápida. Leiloeiros foram trazidos, contas foram feitas e o casal foi separado. Dandara, com o corpo marcado e o ventre ainda crescendo, foi conduzida como coisa, enquanto Massu foi amarrado para outra viagem, longe um do outro. Felizmina, que vira mais do que a maioria, prendeu o choro que lhe vinha da garganta como quem segura a água na mão.
Carlota sucumbiu a uma espécie de frio que parecia arrancar-lhe a pele. O que a mantinha viva, aquela presença que a atenção de Dandara e Massu lhe trouxera, foi substituída por um vazio que doía mais do que antes. O coronel, satisfeito de ter respondido ao que considerava desordem, reassumiu seu lugar de patrão inflexível. A fazenda retomou, aos poucos, o ritmo industrial da rotina, mas nada ali voltaria a ser igual. O bebê nasceu pouco tempo depois, num quarto guardado sob vigília e com muitos olhares vigiando o que seria dito. Joaquim, como seria chamado, veio ao mundo com olhos que pareciam carregar perguntas. Sua pele, suas feições, deixaram a casa inteira em mutismo, não porque não se comentasse, mas porque aquilo que a criança representava era uma ferida que ninguém queria reconhecer. O coronel, para proteger sua própria reputação, de certo modo tratou o menino com a ambivalência do dono de um título. Permitiu que o filho vivesse na casa grande, com mordomias materiais, mas sem ser amado por inteiro. Carlota, por sua vez, abraçou a criança com uma possessividade que misturava orgulho, desejo de reparo e culpa. Para ela, Joaquim era, ao mesmo tempo, consolo e lembrança implacável do que havia feito. Era como uma vela que iluminava e queimava. Dandara, levada para longe, deu à luz em terras estranhas, sem a rede de Felismina, sem o cheiro conhecido das panelas da casa. A gravidez, aliada à viagem das compras e dos mercados, fazia-se mais insegura. A maternidade aconteceu em meio à ruindade da manutenção da escravidão. Enfermarias rudes, mãos que não tinham afeto e partilhas de cuidado que eram cumpridas com pragmatismo. Quando a notícia do nascimento chegou aos ouvidos da Casa Grande, não foi celebrada. Foi anotada como uma formalidade que o patrão e a sinhá precisavam administrar. O menino ficou com Carlota, e esse acordo de fato funcionou como sentença. Dandara e Massu, entretanto, jamais tiveram o direito de assistir ao crescimento do filho. Separados, tornaram-se nomes, caso a caso, em outras propriedades, memórias guardadas no corpo e na voz que não cumpriam a lógica de pertencer. O que a venda fez, contudo, não foi apenas separar corpos, foi também apagar registros. Quem compra nomes não compra histórias. Dandara foi à frente, obrigatória e sem escolha, de um caminho que, para ela, significou trabalho mais pesado, saudades e, a cada margem de rio que via, a lembrança de cheiros e vozes arrancadas. Numa fazenda de cana, longe do Vale do Paraíba, ela resistiu. Cantou para outras crianças, costurou memórias em panos, guardou o nome de seu filho como quem cultiva uma planta rara. Mas o tempo e a distância são instrumentos do esquecimento intencional. Do outro lado, Massu foi vendido como força para engenhos, talvez a embarcar com homens que o subjugaram com dureza. Ele, que sempre foi guardador de histórias, começou a tecer planos de volta, sonhos ocos de fuga que a cada amanhecer perdiam corpo diante das linguagens do medo. Os anos passaram como meses longos. Joaquim cresceu entre servos e criados, com o peso do segredinho que os adultos não ousavam dizer. Educado por preceptores trazidos de cidades maiores, recebeu livros, notações de etiqueta, lições sobre direito, cláusulas que moldavam gente como ele a crer que o mundo se ajeita com papel. Ao mesmo tempo, teve no seu olhar infantil episódios que, de vez em quando, faziam o mundo inteiro se abrir em perguntas. Observava Felismina quando ela aparecia. Via o modo como a parteira o olhava com outros olhos, não os que condenavam, mas os que reconheciam uma origem maior. Carlota o amou com um tipo de afeto possessivo, marcado por culpa. Ela tinha modos estranhos de demonstrar carinho. Dava prendas, punha o seu cheiro nas roupas do menino, insistia em histórias que pareciam tentar reescrever a traição como romance. O coronel, por sua vez, mantinha distância de herói. Um pai distante que alternava punho e promessa. A adolescência de Joaquim não trouxe respostas simples. À medida que crescia, ampliava-se também o rumor que lhe cercava o nascimento. As pessoas falavam nela com a cautela própria de quem teme a ira do patrão. Porém, nas esquinas e nas cozinhas, as palavras chegavam. Alguns diziam que o menino era do coronel. Outros cochichavam que a sinhá havia cedido a um desejo que não se podia admitir.
Joaquim, por sua vez, sentia o peso de um segredo que era tanto seu quanto herdado. Havia nela uma fome de identidade que nenhum ensinamento do preceptor preencheria. E mais que tudo, via na pele dos que serviam a casa marcas que livros não nomeavam. Os anos ainda guardaram um golpe maior: a morte do coronel. Ele não foi derrubado por revolta, pelo menos não naquele dia. Foi só a pressa inevitável que leva qualquer corpo. Quando Eusébio morreu, deixou para trás uma máquina em funcionamento, papéis, dívidas, terras e uma casa onde os ecos tinham formas legais. No inventário, medidas foram tomadas como quem organiza móveis. A fazenda, por sua vez, seguiu seu destino administrativo. Contratos foram lidos, heranças foram aceitas, e Joaquim, jovem e já de forma alguma imune aos rumores de origem, foi chamado a assumir tumores de poder que não haveria de entender totalmente. Ao assumir Santa Cruz, Joaquim fez escolhas que surpreenderam a casa. Não foi um gesto de revanche, tampouco foi solução fácil. Foi uma política de reparação que refletia o peso de sua história interna. Libertar escravizados não era algo simples em termos legais, nem facilmente bem visto por vizinhos. As leis e as práticas sociais de meados do século calculariam cada gesto seu como caso piloto. E, no entanto, Joaquim, talvez por obra de culpa herdada, ou talvez por sensibilidade aprendida na infância, optou por libertar alguns daqueles que ali serviam. Forneceu cartas de alforria, distribuiu pequenas somas, comprou terra para alguns antigos cativos cultivarem e instituiu um sistema de apoio inicial. Não foi gesto de absolvição total, era mais como tentar sarar um corte que jamais fecharia por inteiro. A libertação, porém, não apagou o passado. Para muitos, a liberdade veio tarde e com o preço de memórias indeléveis. Dandara não estava lá para receber a carta de alforria. Ela já havia sido levada para outras terras e, em alguma fazenda distante, tombara doente. Uma morte que, como tantas outras, passou em silêncio nos registros oficiais. Felizmina guardou a notícia em seu corpo como se guardasse fósforos. Acendeu de vez em quando alguma memória para que o nome de Dandara não desaparecesse. Maaçu, porém, sobreviveu a muitas jornadas. Em um punhado de relatos que Joaquim reuniu com a persistência de quem busca remendar, houve quem dissesse ter visto Maaçu em terras de cana ou mesmo no porto da cidade, trabalhando e resistindo. Alguns contaram que ele havia tentado fugir, que se tornara marinheiro por uns meses e que retornara tempo depois numa pequena roda de parentes que juravam não conhecer o menino que morava na casa grande. Joaquim mandou mensageiros atrás de vestígios. Foi assim que encontrou fragmentos. Um braço que o reconhecia apenas na letra de uma carta, um rosto que não conseguia sorrir com segurança. Carlota envelheceu mais cedo do que as costuras dos vestidos. A culpa a consumia com uma voracidade silenciosa. Havia noites em que se agarrava à imagem do menino como quem espera por salvação que nunca virá. Recebeu visitas noturnas de memórias e sonhos. Às vezes, acordava chorando. Às vezes, rezava com vontade de pedir perdão àquilo que havia feito e que o mundo fizera com ela. Reconheceu finalmente nos últimos anos de sua vida que parte de sua miséria vinha do sistema que a moldara. Uma elite que ensina mulheres a confundir poder com amor, riqueza com afeto. Havia nela arrependimento, que não apaga, mas ao menos nomeia. Joaquim, por sua vez, precisou aprender que a liberdade formal não substitui o que foi torrado pelo tempo. Ao libertar pessoas, soube-se também responsável por criar condições mínimas para que pudessem prosperar. Alugar partes do próprio terreno, vender ferramentas, pagar instrutores para ensinar pequenas técnicas de cultivo. Tudo isso foi tentado com mais vontade do que método. Havia resistência, claro, vizinhos, alguns antigos capatazes que viam as medidas com desconfiança. Outros liberados não sabiam se queriam ficar. O mundo fora do terreiro era hostil, mas Joaquim persistiu. Criou bolsas, construiu um pequeno armazém para que ex-escravos pudessem vender seus excedentes e começou um lento trabalho comunitário. Não era reparação completa. Era um gesto que, por menor que fosse, reconhecia um débito contado em séculos. O nome de Dandara, entretanto,
permaneceu como dor viva. Felizmina jamais deixou que se apagasse em sua boca. Em festas que Joaquim posteriormente organizou para homenagear trabalhadores antigos, a velha parteira contava histórias curtas sobre a mulher que cantava em línguas que ninguém mais lembrava. Descia o nome com a reverência de quem invoca uma santa. Essa atitude conservou a memória em pequenas práticas. Um canto juntado em dias de colheita, uma oração muda diante de um pequeno marco de pedra onde ninguém escrevera nada. Foram esses pequenos atos que fizeram com que Dandara não se tornasse estatística. Maasu, por fim, reapareceu de forma inesperada. Havia nele, já marcado pela vida que o tempo traçou em outros lugares, um silêncio que não se confundia com submissão. Encontro-se com Joaquim numa manhã de chuva miúda, quando o herdeiro decidiu, por vontade própria, visitar povoados próximos para tentar localizar mais histórias. Maasu chegou com um olho testando o ar, como quem mede se a palavra que veio buscar é segura. Eles não se reconheceram de imediato por conta dos anos e das dores, mas houve ali um reconhecimento de fundo, o tipo de entendimento que não precisa de muitas palavras. A mãe de Joaquim, a venda, a separação. Maasu falou pouco. Contou que havia passado por fazendas onde lhes deram trabalho, que vivera e sobrevivera com o peso de saber que uma parte de sua alma havia ficado no vale. Não buscou revanche. Havia, sobretudo, uma vontade de existir de novo, de ver o filho, de entender como a vida do menino terminara por ter nos olhos aquele traço que atestava uma história de escolhas que os maiores de então haviam cruzado. O reencontro entre Maasu e Joaquim não permitiu milagres. Não foi cena de absolvição plena. Houve sim um abraço contido, algumas palavras tímidas e o acerto de um passado fragmentado. Joaquim ofereceu terras, possibilidade de trabalho seguro e a chance de viver sem correntes. Maasu aceitou com reservas. Preferiu manter por algum tempo uma distância de respeito. Não queria parecer que aceitava propriedades como pagamento por aquilo que lhe haviam tirado. Ainda assim, com o tempo, ele e Joaquim construíram um trato prático. Dividir terras para cultivo, contratar trabalhadores e cultivar a lembrança de Dandara como algo que não podia ser esquecido. Carlota morreu alguns anos antes de ver Maasu retornar. Sua morte não foi dramática. Foi uma febre que veio devagar e levou consigo o arrependimento em formas de palavras que ninguém escutaria com justiça. Antes de partir, ela pediu que Felizmina desse o seu lenço ao filho e que no funeral se falasse pouco, mas se lembrasse de quem ela foi, não para limpar a culpa, mas para a honestidade de uma confissão tardia. Joaquim compareceu tumultuado, com um sentimento que misturava ternura e crítica. Havia nela a figura de uma mãe, cujo ato de amor estivera contaminado por uma estrutura opressora. Havia espaço para perdoar, mas o perdão nunca apagaria o que fora tirado de Dandara. O fim da história não trouxe linhas retas. Havia perdas que permaneceram sem resposta. Crianças que cresceram com a ausência de mães, mulheres que não puderam enterrar outros nomes, homens que aprenderam a não confiar. Mas também havia sementes plantadas. As cartas de alforria que Joaquim assinou foram mais do que papéis. Foram a promessa de tentar outro modo de coexistência, ainda que tardio. Alguns ex-escravos criaram pequenas comunidades ao redor de Santa Cruz. Outros foram trabalhar em cidades, levando consigo lembranças que depois contaram aos seus filhos. E assim a história passou a ser guardada em vozes menores que o tempo não apaga tão facilmente. Ao fim, o que restou foi uma lição amarga. A violência da escravidão deixara marcas que não se curam somente por decretos, que não se reparam com terras ou subsídios. A memória é tarefa coletiva. Felizmina insistiu nisso até seus últimos dias. Reunia os que ali ainda lembravam para cantar canções que viriam do outro lado do mar. Chamava Joaquim e dizia: não é suficiente abrir cadeados. Tem que haver quem conte, quem não esqueça, quem ensine a verdade, para que isto não se repita. E essa tarefa é longa. Exige lembrar nomes, rostos, canções que o sistema tentou fazer desaparecer. No vale, décadas depois, o casarão continuava a observar o tempo. O espelho que uma vez devolvera o rosto de Carlota agora refletia novas gerações.
e havia nelas a possibilidade de escolhas diferentes. Alguns moradores de Santa Cruz herdaram a tradição de nunca calar sobre o que acontecera. O nome de Dandara foi citado em memoriais feitos de palavras simples, em celebrações pequenas, em cantos que Felizmina ajudou a transcrever para que os netos soubessem. Joaquim, já velho, sabia que seu gesto de libertação não poderia apagar as lágrimas de quem perdera tudo. Soube também que a sua vontade de agir serviria de modelo para que outros reconciliassem, ao menos em parte, o passado. Procurou, até o fim, não apagar a fonte do erro, mas plantar fontes novas. O quarto do casarão, o lugar onde tudo começara na madrugada de chuva, continuou a existir como testemunho. Suas paredes guardavam o eco das conversas, o cheiro de cera, o rumor de uma canção africana que, vez ou outra, o vento arrastava pelos corredores. Casas não esquecem, e mesmo quando as pedras se desfazem e o mobiliário se renova, há no ar algo que persiste. Persistem também as perguntas que a história nos faz. Quem somos enquanto sociedade que permite que tais coisas aconteçam? Como se responsabiliza uma geração por atos de outras? Que tipo de reparação torna mais humana a vida de quem foi ferido? Não há respostas fáceis. Há sim obrigações. Recordar é uma delas. Contar a história de Dandara, Maasu, Carlota e Joaquim é exercício de memória e denúncia. Denúncia do crime da escravidão, memória das vidas que foram usadas como peças e reconhecimento de que a reparação é trabalho contínuo. A memória exige que não reduzamos sofrimento à estatística. Exige que coloquemos rostos por trás dos números. Exige igualmente que as gerações seguintes se empenhem em transformar o mundo onde tais violências puderam florescer. Quando se acende a cera de uma vela no mesmo quarto, onde, naquela madrugada, um trio se juntou por razões que misturavam desejo e coação, é preciso que se ouça o que o vento conta. E o vento conta, em vozes baixas, que o poder corrói, que a solidão engendra desejos perigosos, que a dignidade de poucos não se compra. Conta também que a delicadeza de um canto pode sustentar uma vida inteira, e que essa delicadeza precisa ser protegida por leis, por educação e por memória. Compartilhe esta história para que essas memórias não se apaguem, que a lembrança de Dandara, de Maasu, de Carlota e de Joaquim nos incite a denunciar as injustiças de ontem e de hoje, e a construir mundo onde o corpo de ninguém seja mercadoria.